paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui neste dia de hoje para deixar mais uma vez uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E nesse dia de hoje eu convido você a meditar em uma palavra que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que nos diz o seguinte: no começo, aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus e era Deus, e desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas, e a luz brilhava na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Meus irmãos, essa palavra fala do Senhor Jesus Cristo, mas não do Senhor Jesus Cristo como nós normalmente a conhecemos, em forma de homem, mas sim da sua origem divina. Fala que ele, desde o princípio, antes de tudo existir, que ele já existia, porque ele era Deus e estava com Deus no princípio. Então nós vemos através dessa palavra que muito mais do que um mero humano que morreu na cruz por uma causa nobre, o Senhor Jesus Cristo era e é Deus, e ele morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Mas esse texto fala da origem divina dele, que no princípio ele estava com Deus. Quando Deus tudo fez aqui, tudo criou, o Senhor Jesus Cristo já existia e ele estava com Deus, E nós vemos essa existência do Senhor Jesus Cristo e essa comunhão para com Deus Pai lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que nos diz o seguinte: aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, Ou seja, o Senhor Deus Pai está falando com alguém aqui. Vemos que o Senhor Deus Pai fala no plural: vamos fazer os seres humanos. Ou seja, com quem será que o Deus Pai, o Senhor Deus Pai está falando, Com o Senhor Jesus Cristo, a palavra, de Deus que estava com Deus no princípio, quando tudo foi feito, que é o Senhor Jesus Cristo, que esteve conosco aqui em forma de ser humano. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele é poderoso, que ele não é mais um ser humano que morreu, que sofreu naquela cruz porque não podia se ver livre da dor, do tormento, da injustiça que estava sofrendo, Mas a morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz foi para cumprir um propósito, para quitar as nossas dívidas para com Deus, Se não fosse através do sacrifício, da dor, do tormento que ele sofreu naquela cruz, da injustiça, tamanha injustiça, não é mesmo, que ele sofreu naquela cruz para quitar as nossas dívidas para com Deus, seria impossível de ser quitada, A morte de animais, a oferta de bezerros, de bois, já não era mais o suficiente para pagar a maldade, as injustiças que a humanidade vinha cometendo e despertando a ira de Deus. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje que talvez está aí com medo, está atormentado, está sem rumo para aonde ir, talvez esteja enfermo, talvez esteja passando privação financeira, talvez tenha sido deixado. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje que o Senhor Jesus Cristo ele é poderoso, não somente para solucionar a sua dor, o seu problema, a sua enfermidade, a sua escassez, mas para salvar a sua vida do inferno, do pecado. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, pela minha e pela sua vida, pelos meus e pelos seus pecados, meu irmão. E quero dizer para você que ele é poderoso, não somente dizer, mas através da palavra, através das sagradas escrituras, nós vemos o quão poderoso é o Senhor Jesus Cristo, que quando tudo que aqui na terra há, que existe, foi criada, foi feita por ele e através dele, Aí o apóstolo Paulo lá em Romanos nos diz mais um pouquinho sobre o Senhor Jesus Cristo, Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. A glória de Deus para sempre. Amém? Então nós vemos o tamanho do poder do Senhor Jesus Cristo, que ele é poderoso, que ele é vivo, que ele é eficaz, que ele tem poder, ele tem autoridade,
né? Que ele não está morto, ele morreu, mas viveu, ressuscitou no terceiro dia, né? Então, meu irmão e minha irmã, não sofra, não chore, né? Busque ao Senhor Jesus Cristo e Ele vai solucionar tudo aquilo que tem tirado a sua paz, a sua comunhão, né? E muito mais do que isso, Ele quer salvar a sua alma da destruição, do inferno, da dor, do tormento. Amém, meu irmão? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco nesse dia de hoje.